Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Evoluindo Sempre, tá? E o vídeo de hoje é justamente sobre como ler mais livros, tá? Ahn, Vamos começar aqui. Livros são ferramentas, tá? O que isso eu quero trazer para vocês logo de cara. E justamente por ser ferramentas, a gente tem que saber como usar eles, justamente para aprender a usar melhor eles e assim conseguir ler mais livros. Então vamos lá. Como começar? Acreditou que se você tá, né, vendo esse vídeo, justamente você quer começar a ler mais livros, você não tem esse hábito muito apurado. Então aqui a gente vai dividir, né, em duas áreas, tá bom? Aqui eu divido na área de livros fáceis, né? O que seriam os livros fáceis? Às vezes são livros mais curtos, sabe? De livros de 100 páginas, 150 páginas. Justamente livros que não sejam tão grossos, porque eles acabam não sendo tão complexos, né? E eu coloquei fáceis justamente porque varia muito de pessoa para pessoa, tá? Eu sou uma pessoa que tive dificuldade para ler muitos livros no começo, justamente porque que era fácil para mim não era o que as pessoas me recomendavam, né? Muita gente começava a falar assim, pô, você deveria ler Harry Potter, né? Que é um livro infanto-juvenil, tem uma linguagem mais acessível. Mas pra mim nunca foi fácil de ler Harry Potter, tá? E por que que pra mim nunca foi fácil? Não era pra mim um livro interessante, tô bem honesto. Nunca gostei muito de livro de contos, de fantasia, tá? E por isso que entra aqui nessa outra parte, que livros que você gosta de ler. É isso que você tem que começar. Você tem que começar pelo que você gosta. Eu ainda não sabia o que eu gostava, né? Hoje eu tenho uma noção do que eu gosto. Eu gosto muito de livros de autodesenvolvimento, né? Os famosos autoajuda, né? Hoje o pessoal chama de autodesenvolvimento, ou livros mais técnicos, seja de alguma coisa que ensine alguma coisa para você, como livros de investimento, coisas do tipo, tá? Alguns livros que falam mais sobre comportamento humano. Esses são os livros que me agradam mais hoje em dia, né? Então você tem que começar assim, livros fáceis, né? Mesmo na área, às vezes, sobre autodesenvolvimento, tem livros que são mais acessíveis para as pessoas, tá? São livros mais chutos, como eu falei, e acabam tendo uma aceitação melhor pro público em geral, tá? E livros que você gosta de ler. Então procura um tema que você se apegue, né, melhor. Se for fantasia, se for o caso, né, você gosta de ler livro de conto, livro de romance, comece por eles, sabe? Não fica procurando assim, mas eu tenho que ler um livro técnico, tenho que ler um livro, eu vou começar a fazer agora, estudar direito, eu tenho que ler livro de leis. Comece pelo hábito da leitura com uma coisa que você goste, sabe? Se você começar por algo que você gosta, você vai pegar certas um certo hábito que isso vai fazer você melhorar para você ler livros mais complexos, e os livros complexos vão ficando mais fáceis de serem lidos justamente pela sua experiência prévia, tá? Então, comece sempre pelos mais fáceis e pelo que você gosta de ler, que é isso que vai fazer você ler de forma natural, tá bom? Não, o vídeo não acaba por aqui. Justamente tem a outra parte que eu acabei de comentar aqui, né? Eu sou um leitor iniciante. O que eu me considero um leitor iniciante, tá? Eu comecei a ler mais velho, né? Eu li alguns livros obrigatórios de literatura na época da escola, mas aquela coisa de você ler só para fazer um resumo, né? Ou só para responder perguntas da prova. Nunca li por prazer. E justamente talvez por isso você acaba criando uma certa birra, né, por leitura. Mas falo que eu sou um leitor iniciante porque acho que se somar todos os livros eu não li ainda nem 10. Talvez 10 livros eu já tenha lido, sim, mas sabe, não passa muito disso. Eu não cheguei a ler 20 livros, por exemplo, né? Por isso que eu falo que eu sou um leitor iniciante. Eu já li alguns livros, já li bons livros, né? Eu li alguns livros que eu até considero um pouco mais complexos, né? Como eu acho que é um livro que às vezes ele chega a ser mais difícil de você digerir todo o conteúdo, que é O Poder do Hábito, né? Do Charles Duhigg, caso alguém tenha lido. Não é que você não vai entender, mas é um livro que você tem que às vezes reler, ler a página, pensar um pouco, reler para você entender
que o livro quer transmitir realmente, tá? Então, eu sou um leitor iniciante e tá, então por que você sendo um leitor iniciante e que eu posso passar para você, né? Qual o sentido de você fazer esse vídeo se você não domina o assunto sobre como ler mais, né? Que é por isso que eu já passei esse feedback, eu já li um livro, né, que eu nunca li, né? Mas que eu posso te ensinar? Acabei não colocando o tema aqui, mas justamente, tá? Por eu ser um leitor iniciante, eu acabei de passar por esse processo. Eu sei o quão difícil é começar. Você começar a ler mais livros, né? Vamos parar naquele seu primeiro, segundo livro, né? Eu acredito que o primeiro é sempre o mais difícil. Você começar a ler. Por isso que eu, né, citei a dica inicial. Comece por algo que você goste. Eu não lia livros eu acredito que meu primeiro livro que eu comecei a ler de fato, assim, e ler ele por completo foi aquele livro famoso, né? A Arte de Tacar o Foda-se, né? Que é um livro de capa laranja. Eu não sei se eu falei o título corretamente, porque eu acabei não, como já foi um livro que eu já li faz tempo, não deixo ele aqui próximo, né, para reler. Que é um livro mais de autoajuda e tudo mais, né? De certa forma, eu acho que até é um livro de autodesenvolvimento, porque é você ligar menos para certas coisas, sabe? Você perder essa timidez de certa forma, né? No geral, é isso que o livro te diz, e sobre você ser mais audacioso. É isso que eu captei daquele livro. E é um livro, assim, quando eu entendi que é esse estilo que eu gosto de ler, eu acabei pegando outros livros, acabei pegando livros também de investimentos. Falo investimento, mas é mais educação financeira, né? Me permita corrigir. E hoje eu sei que é esse estilo de livro que eu gosto de ler. Então, eu sendo iniciante, acabei de passar por isso, é muito mais fácil eu transmitir essas informações que vai você como iniciante, né? A gente vai criar essa conexão mais próxima. É isso que eu consigo passar para vocês, tá bom? E uma coisa que também me ajudou muito é separar um pequeno tempo para começar a ler, tá? Vou ser bem honesto, como eu não tinha o hábito de leitura, eu não separava. Eu separava um tempo, mas era bem inconsciente, né? Até hoje eu faço isso, toda vez que eu estou no transporte público, eu estou com um livro e estou lendo, né? Esse é o tempo que eu separo para ler. Não é o ideal, tá? Porque você tem muita distração durante o transporte público, você tem que, né, olhar que parte você vai descer, né, do trajeto, tem pessoas falando, tá? Mas eu acredito que você pode separar um tempo para começar a ler e eu vou dizer os horários mais interessantes para você conseguir fazer isso, tá bom? Mas é você separar 30 minutinhos. Se você tiver 30 minutinhos no seu horário mais tranquilo, você vai ler pelo menos aí, acredito eu que pelo menos umas 5, 10 páginas, né, dependendo do tipo de livro, você já começa a ler. Não precisa ler com pressa, tá? Não é uma corrida, eu até vou falar isso mais pra frente do vídeo. Você lê no seu ritmo, você lê, o importante é você ler e você entender, né? Então separa esse tempo e vai ter dias que você não vai querer ler esses 30 minutos. Leia os 30 minutos, entendeu? Você separou esse tempo pra sua leitura, tá? Leia esses 30, se você quiser passar um pouquinho, você passa. Se você achar que já é o suficiente, você para. E não extrapole muito isso, entendeu? Coloca um tempo pré-determinado, leia nesse período aí. Mas se você manter sempre aí esse ritmo de sempre estar lendo, isso vai virar um hábito seu e você vai começar a ler mais até de forma inconsciente. Você vai querer pegar um outro período e começar a ler para saber mais do assunto, né? Bom, e aqui a gente vai pro próximo tópico, que opa, já passou aqui um pequeno spoiler, né? Que justamente o horário que eu queria falar, né, é separe os livros por períodos, tá? Então, que ele vai dividir aqui em 2 períodos que eu vou mostrar para vocês, que é os livros diurnos e os livros noturnos, tá? Que eu particularmente separo a leitura dessa forma, tá? Então, os livros diurnos, né, são livros mais complexos. Por que eu coloco livros mais complexos? Eu falo diurnos, mas pode ser também, né, no período da tarde, assim, que é um período onde você tem que estar com a atenção maior, tá? Então, no momento que você estiver mais despertado, você vai realmente absorver e entender melhor do que se trata o conteúdo que você está consumindo, que às vezes são livros mais técnicos, né? Somente educação financeira, ou seja, algum livro de psicologia, que às vezes você está lendo, você tem que
ler o livro, às vezes vai vir até palavras que você desconhece, e aí você, tá, eu tenho que pensar no que o autor está querendo dizer e entender. Então é um livro que você tem que pensar. Você vai ler, obviamente, mas você tem que pensar sobre o que você está lendo. Por isso que eu coloco aqui livros mais complexos no período da manhã. Eu coloco manhã, mas pode ser também na tarde, um horário que você tiver mais despertado, né? Então, o que são os livros mais complexos? Às vezes são livros que você quer ler, tá? Por exemplo, eu tenho essa dificuldade com livros de fantasia, né? Como eu falei pra vocês. Se eu quisesse ler um livro como Os Senhor dos Anéis, que eu acho um livro... eu já peguei, assim, pra ver o comecinho, eu achei um livro chato demais. Muito chato. Mas às vezes eu quero ler, né? E é um livro que provavelmente eu ia conseguir entender melhor pela manhã, sabe? Eu ia aproveitar ele melhor, porque é um livro que pra mim é uma dificuldade maior de entender, tá? Mas eu prefiro também deixar esse horário aqui para livros técnicos, né? Ou seja, livros que eu preciso ler, né? Às vezes também tem o que você quer ler é um livro técnico, então também vai variando muito. Mas são livros justamente que você precisa ou que você quer, mas você sabe que são livros complexos. Então, separa esse período aqui porque são livros que você tem que dar atenção, né? E lembrando aquela regra anterior, 30 minutinhos que você vai manter a atenção para esses livros aqui, tá? Então você vai usar o livro como uma ferramenta do quê? Uma ferramenta de estudo, né? Então você vai tirar 30 minutinhos que você vai pensar que você está focando como estudo. Então, às vezes você quer ler um livro, por exemplo, você quer ler um livro em inglês. É uma coisa mais complexa caso você não seja, né, dominante da língua, mas você quer ler o livro em inglês. Separa de manhã, que é o momento onde você vai estar com a atenção mais plena para você focar nisso. Não é mesmo? Livros técnicos, como eu falei, também acho que entram nessas regras aqui, tá bom? E aqui a gente vai para os livros noturnos, tá? Que é um hábito que eu tô tendo agora. Eu sempre li livros de manhã, mas eu percebi que tem muitos livros que me dão sono, né? Isso que eu quero trazer aqui, livros noturnos, tá? São livros, né, que eu separei por livros mais leves e livros por hobby, e tem mais um ali em cima, que eu vou mostrar daqui a pouco. São livros leves, tá? Às vezes pode ser até um livro de entretenimento, seja um livro de piada, um livro de contos, né? Um livro de contos mais leves, né? Uma coisa que te divirta, talvez. Livros que não sejam complexos, livros que sejam de uma leitura de vocabulários mais simples, justamente porque você não vai pensar muito. Só um livro para você consumir e relaxar. Mais uma vez, usando livros como ferramentas, tá? Que é o que eu citei aqui no começo, aqui, ó. Livros são ferramentas, tá? A gente tem que aprender a como usar os livros, né? Opa, passou aqui um pequeno spoiler. Então, livros mais leves é justamente para te ajudar a você relaxar para dormir. Não adianta você ficar pilhadão na hora de dormir. Você provavelmente não vai absorver muito do que você precisa, né, das informações, e vai atrapalhar um pouco o seu sono, eu diria, tá? Livros por hobby, como eu falei, às vezes é um livro que você lê, né, por... Às vezes é um livro que você está até relendo, né? Ou você está aqui mais à frente, mas é um livro que você lê despretensiosamente, sabe? É um livro que você lê para relaxar, como também entra nessa parte dos mais leves, né? Porque pode ser um livro até que para você, por exemplo, eu tenho um amigo meu que ele lê Game of Thrones, né? E é um livro para mim denso, sabe? Principalmente eu que não gosto muito de fantasia, eu acho um livro denso. Mas ele lê por hobby, para ele é tranquilo, para ele é relaxante. Como ele também é fã da série, ele já assistiu a série, então para ele é algo prazeroso, algo que tipo não vai atrapalhar a concentração dele, então é sempre um livro mais tranquilo, certo? E livros aqui que eu quero trazer, o último livros de revisão, tá? O que são livros de revisão, né? Livros de revisão é justamente esses livros aqui, ó, né? Os livros mais complexos, tá? Esses são os livros que você vai revisar. Porque às vezes você tá realmente, por exemplo, lendo um livro de leis. O ideal é você ler de manhã, né? Quando você
tá assim, mais atento. E aí você vai à noite e dá uma folheada. Eu falo folheada, você lê assim de uma forma mais despretensiosa, só para você revisar o que você entendeu. Como já um conteúdo que você já viu, você não tem que pensar muito sobre isso, né? Você só vai relembrar o que você leu, só realmente para ser uma leitura mais leve, uma leitura mais tranquila, uma leitura de revisão, tá? Então você não precisa ficar tão assim pensando sobre. Você vai pegar, usar o livro como uma ferramenta de revisão, você vai ler e você vai, tá, olha, eu lembro que eu, por exemplo, um livro de educação financeira, eu lembro que eu vi aqui no livro sobre guardar de manhã, né? Eu tava lendo lá e ele falava sobre você guardar 20% para estudo. Tá, era sobre isso que tava falando. E você vai lendo de uma forma mais despretensiosa, sem ter que interpretar tanto, tá bom? E aí você para justamente onde você parou no período da manhã, certo? Então isso acho que é uma dica muito legal, você rever os livros que você viu pela manhã, caso, né, seja um livro realmente que você realmente precisa saber o conteúdo, né? Às vezes quer por uma coisa de trabalho, uma coisa para estudo, tá? Então, sempre uma dica interessante. Mas, acima de tudo, como ferramenta, tem que ser uma leitura leve, tá bom? Para não tirar o seu sono, não atrapalhar. Porque tem livros que, por exemplo, eu adoro ler, né? O Poder do Hábito também é um livro que é muito gostoso de ler. E às vezes o livro é tão interessante que te tira o sono, né? Por incrível que pareça, às vezes você tá no seu horário de dormir, começa a ler o livro, se empolga, principalmente se você nunca leu, você tá lá assim, você quer saber, isso acontece também para algumas pessoas como livros de fantasia, que você quer saber o final, e aí você vai ver, você já passou 2 horas do seu horário de dormir, justamente porque você ficou empolgado com a leitura, tá bom? Então, esses livros eu recomendo sempre deixar pro período da manhã ou tarde, justamente para não tirar o seu sono e atrapalhar a sua rotina de sono também, tá bom? Bom, acredito que com essas dicas aqui, né, são as dicas principais, tá, que eu quero passar para vocês. Tem uma dica final ali que eu quero citar, mas isso aqui é o principal. Então, livros são ferramentas, né, uma pequena revisão de todo o vídeo. Livros são ferramentas, como que você tem que começar com livros fáceis, algo que você se identifique em ler, né? Que é só uma pequena constatação do porquê que eu acho que as dicas que estou te passando são importantes. E aqui acho que o principal aqui, tá? Separe os livros por períodos, tá? Eles são ferramentas, os livros, né? Então você tem que aprender a usar eles da melhor forma possível, tá? Então, se separando um tempo para ler os livros no horário da manhã, da noite, né? E você vê o que se encaixa melhor na sua realidade e usar eles da melhor forma, tá? O que são as dicas finais aqui que eu quero trazer aqui para vocês? Não leia rápido, tá? A leitura ela não precisa ser rápida, não, esse negócio de, às vezes, leitura dinâmica, né? Que eu já vi muito falar sobre. Mas você não consegue absorver o conteúdo sabe, de forma verdadeira. Por isso, sim, escolha bons livros, né? Às vezes você quer ler rápido porque o livro é ruim, não faz sentido. Se você tem um livro bom, se você tem um livro de bom conteúdo, e normalmente tem muitos livros que têm um ótimo conteúdo, não tem por que você ler com pressa. Aprecie a leitura, tá? E tenta absorver tudo que o livro quer te passar de conteúdo. Lembrando que isso aqui não é uma corrida, tá? Não é sobre quem lê mais livros. Você não vai ganhar um prêmio, você não vai ganhar mais dinheiro, porque você, no final do ano, você fala assim, olha, eu li tantos livros. Se pro seu ego for bom, ótimo, sabe? Mas não é uma corrida. O importante é assim, você leu 10 livros, os 10 livros você leu, você entendeu o que o livro quis te passar, ótimo. Você leu 20 livros, você entendeu o que os 20 livros quiseram te passar, ótimo. Você leu 100 livros e não se lembra nem do primeiro não, mas que seja do 30º livro que você leu, não valeu de nada, entendeu? Então não é uma corrida, é uma maratona onde você realmente, assim, tem que batalhar, ler livro, entender, e aí você vai linkando um livro com outro, vai somando o conteúdo que você aprendeu, e no final, acredito que você vai ser uma pessoa muito melhor, você vai ter evoluído muito mais como ser humano no geral, tá bom? Que essa é a ideia do canal, é evoluir sempre.
Bom, se você gostou do vídeo, tá? Espero que você tenha curtido. Se tiver algum feedback, né? Eu tô tirando o som, né, de fundo que eu tinha deixado do primeiro vídeo. Me dê esse feedback aí, que você tem achado, se ficou melhor, se ficou pior, tá bom? Me deem dicas de temas se vocês quiserem. Se tem alguma coisa que eu comentei aqui que vocês querem que eu me aprofunde, ou alguma dica de livro, né? Tô até pensando aqui em separar alguns livros mais temáticos, né? Pra não ficar uma coisa muito solta assim. Me avisem, tá? Pra eu trazer aqui pra vocês. E com isso, eu agradeço aqui pela audiência, né? Pelo seu tempo assistindo esse vídeo. E nos vemos no próximo vídeo. Lembrando que se você gostou do canal, deixa aqui a sua inscrição, né? No botão inscrever-se, deixa o like e nos vemos no próximo vídeo.